E, Bora. bom, pode mandar bala, já começa 7h35, manda bala, velho. Manda ver. Bora então. Galera, então, boa noite pra todo mundo. Eu sou o João, eu sou aqui desenvolvedor front-end na Plue, né? Software engineer aqui. Eu cuido da parte do front-end, grandemente voltado para testes aqui no momento, tá? Eu tenho alguns aninhos aí de experiência. Antigamente trabalhava em agência de publicidade, né? Trilhei uma carreira aí de uns bons anos em agência de publicidade. Depois fui trabalhar na NZN, que é dona de alguns dos maiores sites aí do Brasil, Tecmundo, o famoso e quase finado Baixa Aqui e mais alguns outros aí, né? Então, ganhei uma experiência com eles lá, também trabalhando já com testes a partir desse momento. E agora aqui na Plue, né, ajudando a melhorar e desenvolver a plataforma e testando e organizando a casa, né? Então, basicamente, bem resumidamente, essa é a minha história, né, de carreira. E hoje, aí eu não sei o quanto vocês são familiarizados com os testes e tudo mais, mas o que você acha, Vini? A gente já pode puxar para começar a conversar um pouquinho sobre isso daí? Manda bala. Tu que manda, cara. Então, bora. Aí, você falou que o pessoal não consegue falar, né? Aí abrir o mic, nem eles conseguem perguntar, tirar dúvida de alguma coisa por algum lugar? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar as dúvidas lá pelo canal do General. Manda ver, então, fechou. Daí você me Eu vou ajuda lá, acompanhando aqui. fechou. Tranquilo. Então, só para saber, porque daí caso alguém tenha algum tipo de dúvida, um questionamento sobre o que eu vou mostrar e falar aqui, né, então é só manda ver, não tem problema não, que daí o que eu souber e conseguir ajudar, eu vou respondendo e tudo mais. Até o Vini me ajuda aí com as coisas. Vini, Rod, pessoal, vocês vão me ajudando aí com o que for Com preciso aí, né? certeza, fica tranquilo. Tá, vamos lá. Primeira pergunta aí, vocês sabem por que a gente testa coisas, né? Por que a gente testa site? Né? Por que a gente testa a plataforma? Né? Porque, em primeiro momento, é a primeira parte que é descartada no desenvolvimento, né? Por muitos e muitos lugares. Então, por que a gente escreve teste, né? Então, para iniciar isso, essa perguntinha aí, uma resposta muito simples, né? Porque às vezes um código muito complexo é muito difícil debugar no olho. Só você olhando para lá entender o que está tentando acontecer ali. Por exemplo, um componente que recebe um tipo de dado que ele não foi programado para receber. É um botão que deveria receber um texto, mas recebe um booleano. E daí estoura um erro na tela e o usuário não sabe, dá alguns erros na página. Enfim, a ideia é a gente meio que sanar todos esses problemas antes que eles aconteçam, tá? Antes que o usuário veja isso, né? Então, por isso a gente consegue testar isso e testar qual é o fluxo correto, né? Por isso a gente tem dois tipos de testes, né? Que dá para separar, tá? Tem muitos mais nichos e tudo mais, mas a gente pode separar em dois grandes nichos, né? Que seria o teste unitário, que é onde a gente vai testar o pequeno módulo, o pequeno teste, método, componente, na sua unidade, né? Cada vírgula, cada funçãozinha dele, como deve se comportar, né? A gente também tem os testes que eu vou chamar aqui de funcionais, tá? Mas a gente tem nomes de integração, end-to-end, como vocês preferirem, né? Eu só aglomerei isso num canto, numa outra categoria, para a gente falar sobre também, que é o teste onde eu vou testar se a API está João, respondendo o correto. Gui, você tá compartilhando a tela? Ainda não. Ah, tá, então beleza. Foi Ainda mal. não, mas vou compartilhar também aqui, tá? Que eu desenvolvi um teste simples, né? Só para ilustrar a parte do teste unitário, tá? Mas só tipo dando um contexto geral antes de levar realmente para o código, né? Para mostrar como funciona e explicar o porquê é feito dessa maneira e qual é o benefício disso, né? Só diferenciar o que é o que, né? Então, unitário a gente vai simplesmente testar o componente parte por parte, né? Como ele deveria funcionar. Um exemplo muito simples, um heading, né? Um H1, como ele funciona? Bom, um H1 ele tem que ter um tamanho X, né? Ele tem que receber texto, não pode receber booleano. Então são uns testes bem simples, mas que facilitam a nossa vida no futuro, né? Que a gente não vai precisar corrigir essa tipagem depois, né? Então esse é o teste unitário, né? O que ele vai sanar em primeiro momento, tá? Dá para crescer muito com isso. Deu um exemplo bem simplesinho, só para ilustrar mesmo. E o teste
end-to-end, integração, a gente vai testar a API, se a API está respondendo conforme a gente precisa, se a gente está dando um post nele, né? Por exemplo, eu estou criando agora uma requisição, estou criando alguma coisa, enviando algum dado para o servidor, tem que ocorrer um post na API devida. Então, isso está realmente acontecendo? Daí também, né, o teste de fluxo, né, o teste de end-to-end, tipo tudo, além de testar as APIs, ele está seguindo o fluxo correto das páginas? Se eu clicar no botão de enviar, vai aparecer uma mensagem de sucesso, ele vai me encaminhar para uma outra página, ele vai dar algum erro caso eu digite algo errado. Então, no teste de integração e end-to-end, a gente testa tudo junto, né? A gente vai testar as unidades para ver se elas se conversam bem, né? Vini, se puder me ajudar aí, eu tô vendo o pessoal comentando no general e tudo mais, Ó, o trazer aí. Diego mandou aqui o seguinte: sou da área de redes atualmente, nos últimos 2 anos trabalhei com testes, homologação, caçando bugs. Só que em equipamento de telecom. No pouco que eu conheço do mundo de testes, chamam de teste de caixa preta. Isso, não? As perguntas que ele mandou é o seguinte: como que eu posso me desenvolver para ter mais capacidade de, por exemplo, automatizar uma atividade de teste ou algo assim? Além Uhum. disso, eu preciso ter código para ser tester? Tá, cara, eu vou falar muito da área de front-end, que é a que eu mais lido agora, tá? Mas, assim, você. O método de desenvolvimento ele vai ajudar muito você na área de testes, né? De como você lidar e planejar o que vai ser construído, né? O Black Box, como você disse. Aqui, o que eu ouvi falar, né? Termos utilizados e tudo mais, como eu falei, a gente chama de alguns nomes, né? Aqui teste funcional, a gente chama de teste unitário, unitário não, desculpa, a gente chama de teste de. Como fala? Teste end-to-end, testes de funcionalidade, enfim, de fluxo. Então a gente tem alguns nomes para isso daí, tá? Mas aqui, precisa saber programação? Cara, eu não sei, tipo, para vaga de tester de QA e essas coisas, como eles lidam com isso, mas em programação, sim. Você vai precisar saber alguma coisa com certeza. Mas, por exemplo, no mundo do front aqui, a gente tem que saber com as ferramentas, né? Você escolhe o nível das ferramentas que você, enfim, escolhe usar para devidos casos de uso e tudo mais, mas eu vou até dar uma ilustração aqui do que eu faço, né? Eu trabalho muito com JavaScript, né? O React, com o Next aqui, que a gente trabalha bastante, então a gente consegue aí integrar tudo numa mesma linguagem e fica mais fácil de entender o fluxo, fica mais fácil entender como se escreve. Eu vou até mostrar um pouquinho para vocês, né? Daí vocês vão me falando, né? Se vocês têm alguma dúvida, se fica claro ou não, né? Mas é uma metodologia de se escrever, tá? Por mais que em muitos lugares não se faça teste e tudo mais, eu acho muito importante, mas porque em alguns MVPs você não tem tempo suficiente, o teste ele realmente deixa um pouco mais lento o desenvolvimento, mas ele evita problemas futuros, né? Então o tempo que você gasta depois corrigindo bugs é o que você vai gastar antes, provavelmente sanando eles, evitando que eles aconteçam, tá? Então, não sei se responde a pergunta, mas eu vou mostrando daí o testezinho simples que eu fiz aqui para vocês aqui, para ilustrar bem isso, o tema. Aí vocês, conforme for tendo dúvidas, só mandar aí que eu vou tentando sanar com vocês. Eu só vou, talvez eu olhe um pouquinho pro lado, vou jogar vocês aqui para uma segunda tela, enquanto eu compartilho na maior aqui o código, beleza? Mas aí, deixa eu ver aqui, vocês me avisam quando estiverem enxergando. Esses caras que tem 2 telas é osso, hein? Ah, cara, bando de burguês safado, né? Deixa eu ver aqui, vocês me avisam se estiver enxergando certinho, né? Por favor. Boa, só precisa dar um zoomzinho aí pra gente poder enxergar direitinho. Tá melhor agora? Um pouco mais? Tá Um bom? pouquinho mais. Assim tá Show? bom. Boa. Maravilha. Pessoal, eu não sei se vocês conhecem, esse aqui é o Storybook, né? Ele serve pra gente também. Serve em boa parte como documentação, tá? É um ótimo recurso de documentação, mas para a gente interagir e ver se o componente está realmente se comportando como ele deveria se comportar, tá? Então aqui eu criei um componentezinho de botão, né? Simples, como eu falei, eu quero mostrar algo muito simples para trazer como isso pode melhorar o nosso desenvolvimento aqui, tá? Então eu criei um botão. Esse botão, as coisas que a gente vai testar, o que ele precisa receber, né? Esse botãozinho aqui, ele tem que ter um texto, né, que é o children dele aqui. A gente poderia ter chamado de label, mas isso é o nome de uma propriedade que eu já vou mostrar para vocês lá. Então aqui eu posso simplesmente mudar o texto para o que eu quiser, né? Então isso aqui eu preciso testar se ele vai receber algum conteúdo. Tá? É importante testar isso daí, caso você
enfim, coloque na página, não coloque conteúdo, tem algumas coisas que a gente precisa testar. No caso, o conteúdo aqui, ele é obrigatório, então ele precisa estar aqui. Isso é um teste que a gente vai fazer, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esse aqui seria o botão de login. O que eu fiz também, para a gente ter um pouco mais de variação, eu fiz alguns tamanhos de botão, né? Então, a gente vai ter um botão pequenininho, a gente vai ter um botão médio e a gente vai ter um botão grande, certo? Para a gente usar nas mais diversas aplicações, casos de uso que a gente quiser. A gente vai selecionar, ele tem dois tipos de interface aqui, eu chamei de minimal, né? Então a gente consegue ter uma versão que o botão é branco, né? Que o minimal por não ter tantos detalhes, então ele é branco, com o texto azul, e no overzinho fica com um azulzinho claro. E o false, né? Quando ele não tiver essa propriedade, ele vai ser um botão normal, azul, com um overzinho um pouco mais light desse azul, tá? E também quando a gente fala de botão, é importante a gente saber, a gente usa botão, não é legal a gente usar como div também, né? Botão questão de acessibilidade e tudo mais, ele não é legal, ele não é semanticamente correto fazer isso. Então, a gente tem dois tipos de botão. O button mesmo, né, para componentes de formulário, em algumas outras interações que não necessariamente nos levem a outras páginas, as outras rotas. Então, a gente tem estilo botão e a gente tem o estilo. Ele é uma âncora, né? Tipo, se você vai clicar num botão que vai te direcionar para outra página, seja externa, seja interna, enfim. Então é importante a gente utilizar isso aqui, do polimorfismo, para a gente poder virar uma coisa ou virar outra, né? Para a gente ter essa facilidade também, né? O botão pode ser os dois. Então, aqui eu separei 3 exemplinhos, né, no Storybook de caso de uso. O default, onde ele vai ser só um botão, simplesmente, né, com todas as questões default dele aqui. Quando ele for link, né, que daí eu só mudei o textinho aqui para sign up. Aí aqui, quando ele for link, a gente marca o A, né, para ele ser uma âncora. A gente passa um href nele. Então, se vocês verem aqui embaixo na minha tela, não sei se dá para ler, ali embaixo tem um linkzinho do navegador, né? Um barra link ali embaixo, localhost 6006 barra link. Então, a gente consegue ver que ele virou realmente o link agora. Se eu clicar botão, ele não tem mais aquilo. Por mais que tenha o href aqui no Storybook para ilustrar, ele não tem mais. Então, ele transformou a tag dele. Ele virou outra coisa. Tá? Então, e também quando o botão for desabilitado, que é muito provável, né? Tipo, isso é muito utilizado, por exemplo, está enviando um form, o form está no meio de uma requisição, está enviando os dados, você não permita que o cliente aperte várias vezes para fazer vários envios. Né? Então você quer bloquear isso. Ele clicou uma vez, você está fazendo o envio das informações, então você bloqueia para não dar mais para interagir. Esse é um dos casos de uso. Então, se ele for disable, a gente coloca aqui, eu só coloquei um estilinho de not allowed, e também mudei a corzinha do fundo, né? Esse aqui quando for disable true, se não, volta ao normal, né? Então, lógico, dá para testar muito mais coisas referentes ao botão, coloquei alguns testes simples para ilustrar, por exemplo, colocando eventos on click, daria para testar também com o Jest, que já vou mostrar aqui também, mostrar as ferramentas, falar quais eu utilizo aqui, né? E o porquê que eu escolhi utilizar eles, por que eles melhoraram a qualidade do que eu estou fazendo, né? E a gente vai ver, por exemplo, também daria para, como eu disse, não é legal fazer como div, né? Tanto que aqui no ES, que é o polimorfismo que a gente colocou, eu só acertei 2 opções, tá? Eu bloqueei para ter só isso, porque senão a pessoa poderia colocar o que ela quisesse, como div, como section, como main, tanto faz. Não seria correto de fazer isso, por isso eu só bloqueei isso daqui, tá? Então, vocês estão vendo minha tela aí, né? Conseguem ver o código aqui? Vini, me ajuda aí se estiver muito pequenininho, vou dar uma aumentada na tela. Aumenta um pouquinho. Agora tá bom. Show. Aqui é o Storybook rodando, tá? Então, só dando uma passada aqui, primeiro pelo componente, explicando um pouquinho do que foi feito, tá? Primeiramente, a gente está usando aqui o TypeScript, eu utilizei o TypeScript, ele ajuda muito quando a gente trata da questão de testes, por ele forçar uma tipagem, né? Ele obriga você a realmente tipar e receber dados da maneira correta, com o valor que foi passado, né? Por exemplo, se eu só aceitar string, ele não vai aceitar um boolean, então essa é uma das grandes vantagens a aplicação conforme o dado que ela recebe. Então aqui o que eu fiz? Primeiro de tudo, eu importei, como a gente vai ter 2 tipos de botão aqui, importei do React mesmo, as tipagens do TypeScript, né, para âncora, que seria a tag A, e para o botão, né. Então eu coloquei as tipagens para ele, para que ele possa ser um ou outro, né, com o pipe aqui, tipo, ele é um ou outro, ele pode ter uma das 2 opções, né. E nele eu exportei um tipo, né, que vai ser utilizado aqui, o que ele recebe?
o tamanho, né? Aqui, ó, como propriedade, estou passando o tamanho para ele. Para esse tamanho, só pode ter small, medium e large. Então eu setei quais são os conteúdos que ele pode receber. Se ele é minimal ou não, né? Se ele é aquele botão com fundo transparente ou com fundo azul. Então isso é um booleano, é uma verdadeira ou falso, né? O S do polimorfismo, tipo, que aqui eu setei ele só para ser o A ou o button, né? Para ser âncora ou botão, para não ter problema de divs ou passar qualquer outra tag não esperada. Tá, então essa aqui foi a tipagem para já dar uma segurança para a gente. Então por isso é importante. O TypeScript ele já ajuda bastante para testagem das coisas, né? O JavaScript ele ia deixar tudo muito livre. Então o TypeScript conversa muito bem com isso daqui. Tá? Então aqui eu só estou passando, para quem for mais familiarizado vai entender facinho, mas aqui eu só estou passando os tipos de propriedades que eles recebem e qual é os tipos, a tipagem correta deles, né? Para que eles vão receber, enfim, o tipo de dados que eles vão receber. Aqui eu passando como parâmetro o size, como eu disse, o minimal e o resto das propriedades, porque como eu puxo tudo que é de âncora e de botão, ele pode me passar qualquer tipo de informação. Tanto que vocês veem aqui, eu não tenho href nenhum, né? Porque eu não sei o que ele vai ser de verdade. Então, assim que eu definir pelo polimorfismo, ele vai puxar a tipagem correta que eu preciso, tá? Então, por isso que a gente puxa todos os dados das propriedades conforme for necessário. E aqui o children, né, que seria o texto que a gente vai colocar no botão, o texto interno dele. Tá? Então, para vocês entenderem também o que a gente vai testar, aqui no CSS, nos estilos dele, a gente colocou aqui, primeiro, os modificadores, isso aqui é questão de tipagem em TypeScript, né, para a gente só receber o que a gente precisa, né, e conseguir tipar isso. Aqui, os estilos do botão, simplesmente, né, como ele funciona, o border radius, qual que é a cor dele e tudo mais. O overzinho, como vai funcionar. E isso daqui, a gente chama de modifiers, né, para quem não for familiarizado. O que, que são? Modificações. Tudo que for modificar o estilo do botão, aqui eu estou separando para poder ter maior controle, tá, na tipagem. Então, se ele passar qualquer tipo de tamanho, ó, aqui ele fala o que, que a gente recebe, né, qual é o tipo de tamanho, e eu envio o tema, né? O tema é simplesmente para a gente pegar quais são as cores, tamanhos e tudo mais, que é bem comum, né? A gente está passando num lugar separado, para, enfim, não precisar ficar aqui chumbado no código, tá? Então o que a gente faz? A gente envia essas informações e aqui a gente tem todas as derivações. Se o botão for pequeno, se ele for médio, se ele for grande, se ele for estilo mínimo, como eu disse, quando for invertido, e se ele for desabilitado, tá? Então essas foram as variações que a gente criou aqui de estilo visual, que também agora de pouco. Então isso daqui já é o componente pronto, né? No Storybook, como a gente chamou ele, mas aqui não vale muito explicar o que é, eu só definir o que era um, o que era outro, né? Como receber cada tipo de dado. Isso aqui nem vale muito entrar. E aqui finalmente os testes, que eu vou fechar esse. Esse aqui eu vou deixar aberto. Esses arquivos aqui também. Vou deixar esse aqui para cá, para ficar mais fácil de explicar. Tá. Primeiro de tudo, eu vou comentar esses testes, tá? Só para iniciar as explicações aqui. Deixa eu ver se eu não vou comentar nada errado. Maravilha. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, explicando um pouco do que eu estou usando, tá? Aqui as tecnologias que foram usadas, isso aqui é um teste unitário, tá, gente? Eu não vou conseguir simular, mostrar para vocês aqui um teste end-to-end. Por ele, como eu estou compartilhando tela, ele consome muito de memória RAM e tudo mais, ele vai acabar demorando 3 horas para acontecer aqui, tá? Mas então só por isso eu optei para mostrar realmente e explicar o jeito como se pensa e como isso melhora, tá, pra gente aqui. Então a ideia aqui eu gosto de utilizar, né? Nesse projeto a gente está utilizando o Jest, né? O Jest conversando com o RTL, que é o React Testing Library. O que eles fazem, né? O Jest ele vai permitir a gente fazer os testes aqui, né? Ele tem algumas facilidades perante alguns outros e tudo mais, a ferramenta. Então, ele tem uma facilidade de lidar com mock, né? Para quem é de programação sabe. Às vezes você não tem dado vindo da API, você simplesmente ou você não está pronto ainda, ou simplesmente para teste a gente não costuma utilizar a API real. Tá, para teste unitário. Você não vai buscar dado no API de verdade só para testar o que você quer do componente. Então a gente costuma mocar dado. Né? Tipo, cria uma constante, o que normalmente o mock aqui, nesse caso, nada mais é do que um JSON, tá? É um arquivo, um objeto, onde a gente só vai passar o valor-chave das informações, tá? Então,
O Jest vai permitir a gente fazer isso, né? E ter também um relatório de cobertura, o de coverage, né? Que é onde a gente vai ver o quanto falta de cobertura para o nosso componente ser coberto completamente testado e validado, tá? Então o Jest vai dar essa facilidade para a gente. E o React Testing Library, ele dá suporte, né? Ele é muito fácil de escrever. A semântica de escrita que vocês estão vendo aqui, muito é dele, né? Que fica mais fácil de entender, facinho de escrever. E também eles têm suporte aos hooks, né, do React, por exemplo, né, que seriam um use state, que é quando você muda o dado, tipo, muda o estado do dado, um use effect da vida. Então ele tem suporte a aceitar essas coisas. O use router, que tipo, quando você vai fazer uma mudança de rota e tudo mais. Então ele permite a gente tratar isso com facilidade. Então ele tem essa possibilidade da gente utilizar hooks, né? Para o React é muito importante. Então esses dois juntos se casam muito bem. Um acaba complementando o outro, tá? E daí, para teste end-to-end, a gente utiliza o Cypress, que ele é muito fácil, ele é em JavaScript, para escrever também, por isso a escolha da linguagem, como eu disse antes, porque tudo é fácil de escrever aqui, tudo é JavaScript, então eu consigo entender, eu já programo em JavaScript, está escrito, então é fácil, não é pesado, e eu consigo realmente rodar aqui, testar, entender o que está acontecendo, né? Então, essas foram as ferramentas que eu escolhi para trabalhar, tá? Por facilidade e por qualidade. Então, aqui, para dar um bom exemplo já do que está acontecendo, que eu comentei, os testes e tudo mais, para dar o exemplo da coverage, do Jest já. Então, aqui a gente roda o Yarn Test Watch, o watch aqui, tudo foi um comandinho a mais que eu coloquei, só para ele ficar assistindo, tá, o teste o tempo inteiro, para a gente não precisar ficar toda hora que vai fazer rodar o comando de teste novamente, então ele fica assistindo, tá? Então, o que ele faz aqui? Ó, ele já está analisando o meu botão, o teste que eu fiz, tá? Ó, então, aqui, ó, should render the medium button by default, ou seja, o botãozinho aqui, default de todos, né? Aqui, ó, na index, eu tô passando por default para ele aqui, ó, o size como medium. Então, se eu não passar tamanho nenhum, vocês viram que não tem propriedade nenhuma aqui, simplesmente é uma tag de botão, tá? Do componente botão, que foi criado aqui no React, componente, eu não passei nada, mas por default eu mandei ele ser médio, né, quando eu não passar informação nenhuma. Então aqui eu quero verificar se isso é verdade, tá? Então o que acontece? Eu renderizo o componente na tela, né? O que acontece? Eu espero que, aí eu vou buscar na tela, na onde o componente está sendo renderizado, que pegando pelo cargo dele, pelo que ele é realmente, pelo role dele, ele é um botão, então eu estou procurando um botão que tenha o name, né, o children aqui, o conteúdo dele, escrito by now, então ele vai identificar exatamente o botão que eu quero, e que esse botão tenha o estilo esperado, que seja aqui o medium, se a gente for por style aqui, o que ele tem? Ó, a altura de 4 RAM, que ele realmente tem aqui, o pad de 0.8 RAM e 3.8 RAM. Aqui não vai dar para confirmar porque ele está puxando pelo tema, né? A não ser que eu abra o tema aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu... Aqui, só para a gente ter certeza de que realmente a gente está tratando do dado real, né? Opa, esse aqui é o global. É esse aqui. Então vamos lá. Os tamanhos utilizados aqui foram XX small e medium, né, dos espaçamentos. Então, aqui, ó, XX, cadê os... Aqui, o X small, 1.2, cadê o XX? Large, beleza, aqui, 1.2 e o medium, 1.6 RAM aqui. Esse aqui de padding, acho que nem é daqui que eu tô puxando. Aqui. Enfim, aqui eu tô puxando as informações e o font size que eu devo receber, tá? Que são daqui de baixo, tá? Tem alguns tamanhos de fonte que eu não passo para lá, porque simplesmente muda paddings, tá? Então, eu só estou confirmando que isso aqui realmente existe e que está aqui. Então, se você ver o teste, ele deu ok, tá? Então, como eu disse, isso aqui é estilo. Por que a gente testa estilo? Né? Não seria mais importante testar somente funcionalidade, se o botão funciona como deveria, se você clicar ele faz um evento? Sim, é importante testar o visual também, tá? Em componentes simples. Ou até mesmo componentes que tenham muitas mudanças visuais, como a questão desse botão, né? Ele cresce, ele tem 3 tamanhos, ele tem cores diferentes, e eu preciso que ele responda a cada uma dessas coisas. Ah, mas não é mais fácil ir no navegador e ver se está funcionando? Cara, dá para você fazer assim, indo lá, simplesmente, né? A questão visual. Mas, cara, se você não estiver olhando para isso agora, você não estiver olhando o browser,
né? Você simplesmente fala, putz, é só um botão, eu vou acrescentar aqui e tudo mais. Você acrescenta o botão, type, tipo, o size large e coloca. Só que você não conferiu, não olhou, aí você chega lá, o botão tá todo quebrado, porque alguma coisa no CSS mudou. Alguém mexeu, quebrou alguma coisa, você não sabe explicar, sumiu o CSS, alguém deletou. Então é importante testar, tá? Pra gente realmente acontecendo. Então aqui, ó, o teste validou, ele realmente achou. E o importante desse coverage aqui, como eu disse, que o Jest tem, ele vai me dizer o que tá faltando cobrir, tá? Tipo, esse aqui, né, nos estilos, né, que é no arquivo de styles. Então, o que tá faltando eu cobrir aqui dele? Então, os dele. Por exemplo, eu também medi aqui o tamanho pequeno dele, né? Qual que é o tamanho da fonte, fonte não, desculpa, o tamanho do botão, qual que é o font size que ele tem que ter, e vamos rodar o teste. O Jest ele vai assistir, como eu disse, cada modificação que eu ficar fazendo aqui, o Jest Watch vai realmente ver se isso está acontecendo na hora. Então, ó, já mudou aqui o coverage, o que falta cobrir, né? E ele já vai atualizando para mim o quanto tá realmente testado o código. Né? Se ele for tamanho grande, mesma coisa, só mudando o tamanho. Aqui é legal que é um pouco diferente. Então, aqui, ó, ele vai testar o polimorfismo. Se ele receber a tag A, e como ele é um A agora, ele tem um href. Então, eu passei o link para ele, simplesmente. Né? Então, não precisei chamar outro componente. Eu consigo colocar tudo dentro de um mesmo, já que ele tem a mesma função. Só que aqui dá um pouquinho diferente. Mudou o role dele, porque o polimorfismo mudou ele. Então, a gente procura agora por um link, mesma coisa, com o name by now, porque só mudou a tag dele, e daí eu procuro se ele tem o atributo href, né? Porque agora ele é um link, então eu quero ver se ele tem esse atributo e qual é o conteúdo desse atributo, qual que é o valor dele, tá? Então, isso precisa ser contestado também. Por enquanto, tudo passando certinho, né? Tudo como esperado. A minimal version, né? Tipo, quando ele for cadê o aqui? Quando ele for a versão mínima dele, o que tem que acontecer, né? Quando o minimal for passado, ele é um booleano, então você não precisa passar igual true, só de você colocar ele aqui, ele já vai validar, né, como verdadeiro. Então, agora, ele voltou a ser botão sem polimorfismo nenhum, então busquei pela tag de botão, procurei se ele tem o background known, né, se ele realmente não tem background nenhum, e qual é a cor do texto. Mas, porém, como ele também muda a aparência visual dele, eu também tive que testar mais uma regra de estilo dele, né, uma style rule. Então, o que acontece? No modifier hover, né, quando a gente passar o mouse em cima dele, o que tem que acontecer? Bom, a propriedade background tem que ter essa cor. Eu puxei do tema para ficar mais seguro ainda, tá? Porque como eu estou utilizando o tema aqui nos estilos e tudo mais, eu estou puxando a mesma informação de lá. Eu podia ter escrito aqui a cor como string, passado a cor hexadecimal e validado. Porém, se eu fizer isso na mão e porventura a cor disso mudar, a cor light blue, a gente não quer mais hexadecimal X, a gente quer Y, não vai quebrar aqui, porque ele está buscando do mesmo lugar. Então ele vai confirmar para mim que está tudo bem. Tá? Então aqui a gente pode testar isso também, essas validações de estilo. Depois disso daqui, a gente pode verificar o que falta. Ó, se vocês verem aqui, falta só um estilo de verificação, né, que foi as modificações que a gente deu para ele, né, as possibilidades para o botão. Então, o que acontece quando eu for disable? Meramente de estilo também, né? Buscar pelo botão e se ele tem a propriedade modificadora disable e daí cursor not allowed. Eu posso testar mais coisas, tá? Mais regras, tipo, se o background tá X e realmente ele tá, enfim, modificando a cor, se ele não tem over, o que for, dá para testar aqui, tá? Aqui só que assim, não vale a pena você colocar, por exemplo, se você está vendo um disabled, você não vai verificar o background dele. Você tem que verificar algo realmente relevante, tá? Porque se você fizer, por exemplo, aqui no disable, só verificar qual é a cor do background que ele ficou, não é seguro também, né? Você pode fazer, só que nisso você vai meio que forjar o seu teste para funcionar, né? Putz, cara, eu não quero comparar, tá muito difícil comparar se ele tá desabilitado ou não. Vou só verificar se o background dele tá de outra cor, pra realmente burlar esse teste. Então,
também não é legal isso, tá? A gente consegue muito manipular teste para que realmente fale, olha só, pessoal, tá tudo 100% aqui no meu coverage, tá tudo coberto. Então isso não é legal, tá? Então, só porque quer dar cobertura, não quer dizer que tá realmente funcionando como deveria, tá? Porque é fácil ter 100% de cobertura se você manipular o teste. Então, ó, aqui, tudo que é do botão, dos arquivos do botão estão 100%, porque eu só dei essas funções para ele. Agora, se eu acrescentasse um clique, se eu quisesse que ele recebesse mais coisas, enfim, era só acrescentar e daí o coverage ia pegar que está faltando analisar esse teste, tá? Mas isso aqui foi o que eu passei e desenvolvi só para mostrar, ilustrar o que está acontecendo, tá? Então, essa é a importância real da gente fazer isso, porque eu posso realmente forjar um teste para quebrar. Por exemplo, se por acaso a versão mínima do teste é background none, mas antes disso a gente tinha um black. O minimal tinha uma cor preta de fundo. E agora eu mudei por algum motivo, ou o designer mandou mudar, e eu nem reparei, nem fui conferir se está tudo certo ou não. O teste vai me dar essa segurança, ó. Ele já vai quebrar. E ele vai me dizer exatamente o que aconteceu, ó. O teste da versão mínima quebrou e vai me dar onde, tipo, ó, o elemento foi esperado ter estilo black, né? Eu esperei aqui que ele tivesse estilo black. Porém, o que eu recebi foi que ele tem background none, que ele não tem background nenhum. Então aí você pega no pulo o que está acontecendo. Alguém modificou, ou eu fiz um teste errado, enfim, o que aconteceu. Então aqui fica fácil da gente entender, tá? Voltar o teste aqui para o normal, para ele passar, né? Aí a gente vai entrar em alguns pontos, tá? Qual é a ordem? Como você desenvolve um teste? Né? Qual é a ordem certa, Vini? Você sabe como você começa a fazer um teste? Qual é a ordem correta de se fazer isso? Manja, não manja? Alguém manja? Tipo, qual é a ordem que você tem que fazer alguma coisa aqui? Você desenvolve primeiro o componente, os estilos, depois você testa primeiro antes de criar. Você sabe qual é a parada mais correta de se fazer? O jeito mais correto de se lidar com isso? Acho que não, né? Porque assim, isso aí, cara, ele é muito. Depende muito do que você está fazendo, tá? Existe um método chamado TDD, né? Que é o Test Driven Development, que é a programação orientada a testes. Então, eles falam que primeiro você escreve o teste, né? Depois você faz esse teste passar e num terceiro momento você refatora. Por que isso? Porque assim, principalmente no começo, quando você está começando na sua jornada de fazer testes, é muito difícil você saber como o componente precisa se comportar. Você não desenvolveu ele ainda, né? O que é esperado de acontecer? Por exemplo, antes de eu desenvolver o CSS, que como eu só estou testando meramente estilos aqui, como é que eu vou saber que ele deveria ter essa altura, esse padding, esse font size, tá? Assim, para questões mais práticas, né, se uma coisa deveria ou não existir, por exemplo, um booleano é fácil de você testar. Putz, ele tem que ser um ou outro. Tá, então se eu passar um booleano, eu espero que algo aconteça. O quê? Bom, eu espero que tal regra exista, caso isso aconteça, o background mude e tudo mais. Então, na minha opinião, experiência fazendo as coisas, o TDD se aplica em muitos casos, tá? Mas não em todos. Principalmente no começo, é muito difícil no começo você sair fazendo TDD em tudo, tá? É muito difícil mesmo. E para mim, se você perguntar qual é a importância de fazer algo nesse nível, né? Se vale a pena, putz, mas realmente é necessário fazer teste e tudo mais. Cara, ele é um tempo bem gasto, na minha opinião, tá? Então, puta, ele me previne de muitos problemas que possam acontecer. Esse aqui é um componente bem bobinho, ele é um botão, ele é simples. É como eu sou front-end, eu quis trazer o botão, porque a gente é pintor de botão, né? Famosamente conhecido como. Então, nada melhor para ilustrar, tá? Mas, putz, por exemplo, né? Para testes de fluxo, para testes end-to-end, cara, é difícil você fazer um TDD antes disso, né? Putz, como é que você vai saber que ele tem qual é o fluxo correto que tudo tem que seguir? Né? Tipo, putz, quais são as coisas que precisam acontecer? Você vai saber o macro do que tem que acontecer. É por isso que o TDD fala: primeiro você escreve o teste, você faz ele passar, o mínimo tem que passar, depois você refatora ele. Né? Você vai, tipo, vai e volta. O teste ele vai acabar alongando um pouco o processo,
de como você faz as coisas, mas ele vai te dar uma puta segurança, cara, tipo, mais pra frente, de você não quebrar código nenhum. E se você quebrar, provavelmente foi algo totalmente inesperado mesmo, né? Não coisas que você poderia ter evitado, tá? Então, o resumo da ópera é esse. Aí, também, acho que no começo perguntaram sobre fluxo, como testa isso, tudo mais, como que encaixa, né, para ser uma coisa mais automática, tá? A gente tem alguns comandos, algumas integrações que a gente consegue fazer. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Husky, tá? Que é um Git hook, né, para quem utiliza aí, que você consegue dar uma arrematada em tudo junto, tá? O que acontece? Tudo isso aqui se conversa muito bem, a qualidade fica muito boa. O TypeScript assegurando minhas tipagens, o Jest com RTL me assegurando que os testes estão sendo feitos, que a cobertura está sendo respeitada, o Storybook que eu consigo visualizar e realmente testar o que eles estão colocando, né? Então isso me sana muitos problemas de antemão que eu poderia não ter pegado. Cara, se você quiser descrever aí qual que é a parada, qual a dúvida e tudo mais, eu posso tentar deixar um pouco mais claro se tiver muito difícil de entender, tá? Realmente vão me parando, realmente grego, que eu tento trazer um pouco mais para o mundo real, né? O mundo mais habitual aí. Então, resumindo, essa parada do GitHub, o que a gente consegue fazer? Tá? Aqui a gente tem uma configuração, deixa eu ver se eu tenho separado aqui fácil para vocês. Isso aqui já foi mostrado, deixa eu fechar só para ter mais espaço. Minimizar isso aqui. Ah, saquei. Então, aqui a gente tem essa libzinha do lint staged, né, que ele vai dar uma agrupada tudo junto. Ele vai verificar todos os arquivos do source, ele vai forçar o lint. Isso aqui ele é uma lib de pré-commit, tá, gente? Junto com o Husky, eles vão se conversar e tudo mais. O que ele vai fazer? O linter, eu não sei se vocês conhecem, mas ele realmente vai dar uma limpada no código, vai ver se escrevi algo errado antes de ir para frente, tá? E ele vai forçar um fix, né? Ele vai forçar que o linter realmente corrija o que tem de errado, se ele conseguir, né? Caso ele não consiga, ele vai dar erro antes mesmo de você fazer o commit e mandar para branch, mandar para main, mandar para develop, ele vai te impedir de fazer erro, de fazer caquinha, de mandar bug para produção, tá? Bugs que poderiam dados. Então ele vai verificar com o lint e vai passar também o teste. O que ele vai fazer? Putz, toda hora que eu for subir um componente novo ou uma atualização nova, qualquer coisinha, todos os testes vão rodar porque isso consome tempo. Não necessariamente. Esse daqui a gente consegue no Jest consegue passar umas tags, como o Find Related Tests, ou seja, se você mexeu em algum arquivo, né, que modifica ou que realmente utiliza, por exemplo, o nosso botão aqui, né, em algum arquivo que modifica ele vai testar somente aquilo. Tá? Uma página, por exemplo, a página utiliza o botão, utiliza banner, utiliza componente. Se você está testando a página, por exemplo, que dá para a gente também fazer teste unitário para a página, ele vai verificar todos os testes relacionados, tudo que foi utilizado, e vai ver esse. E ele vai dar bail, ele vai falhar assim que ele encontrar o primeiro teste errado. Por exemplo, mudei um botão, porém esse botão era utilizado na home. E ou sei lá, o banner que eu tenho, o componente de banner, também utiliza um componente de botão. Mudei o botão, ele vai quebrar o resto dos componentes. Por isso que é importante para validar o nosso software, testar tudo. Porque, cara, o código funciona como eu espero, ele funciona como o usuário espera que ele funcione. E outro, se eu mudar algo no meu código, vai quebrar em outro lugar, né? A gente modifica numa ponta, quebra na outra. Tudo isso é muito importante validar. O teste vai dar essa segurança pra gente, né? Imagina eu tô mexendo num componente de modalzinho que abre, sabe, os pop-ups na tela, um aviso, alguma coisa. Eu modifiquei esse pop-up, né? Por qualquer motivo que seja. Mudei um estilo, background dele de branco para preto, por exemplo. Só que trocentas páginas utilizam esse pop-up para alguma outra coisa. E porventura, ou sei lá, uma propriedade diferente que eu não vi, ele vai falhar todos os testes relacionados a isso. Ele vai verificar que não está funcionando direito. Então ele vai impedir que isso vá antes do commit, né? Ou seja, eu vou commitar, ele vai verificar as coisas, então ele deixa o commit um pouquinho mais lento, porque ele vai fazer a verificação antes, mas ele vai impedir que erros aconteçam, tá? Então, esse daqui
em grande maioria, é o que eu utilizo para o meu desenvolvimento. Ou seja, antes nada disso era testado, eu descobria bugs em produção, eu descobria bugs, né, depois de muito tempo que eu tinha desenvolvido alguma coisa, algum usuário pegava um bug que não estava realmente, ninguém tinha percebido, seja de fluxo, seja realmente de uma API que está puxando dado que não deveria, seja realmente de algum estilo, de alguma coisa que não está sendo passado correto, né? Ou um tipo de dado que foi passado em algum momento que não está correto, tá? Então isso aí seria um problemaço para mim no futuro. Putz, onde será que está o problema? Imagina um código que escalou muito, ele é muito complexo agora, ele tem muita lógica agregada na página. Como é que eu descubro onde está o erro? Tá sem tudo isso daqui. Então, cara, isso aqui melhorou minha qualidade de vida, porque eu parei de ficar trabalhando até tarde, que nem um maluco, para tentar achar erro, achar o problema, o que que eu tinha feito de errado. Tá? Então, tudo isso daqui corroborou para eu realmente ter uma vida muito melhor. E também, agora, como eu disse, o TDD ele não é utilizado 100% das vezes, tá? Porque, putz, é muito difícil no começo, como eu disse, mas agora eu já desenvolvo pensando exatamente no fluxo que eu quero para os meus testes, mesmo que eu não consiga aplicar naquele momento, seja por realmente eu ter pressa para fazer alguma coisa, sei lá, um MVP realmente ele precisa ir pro ar para teste, para ver se funciona o produto. Puta, não tem tempo. O teste, como eu disse, ele dá uma atrasada no desenvolvimento. Então, mas eu já penso nele como se eu fosse testar, para ele receber o tipo de dado que eu quero, mesmo que eu não execute o teste no momento. Então, tudo isso facilita bastante. Foram práticas, né, tipo, que você tem que se obrigando a fazer, né, se obrigando a ter esse rebolado, né, para poder saber o que tem que acontecer de verdade, tá? Então, desde que eu comecei a desenvolver desse jeito, cara, foi de 0 a 100. É porque meus códigos são muito mais bem escritos atualmente. Então, cara, esses são todos os benefícios que eu consegui já trazer para o meu dia a dia, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, qualquer coisa agora, cara, eu deixo aberto para vocês, porque isso aqui realmente é como modificou tudo, tá? Como realmente melhorou muito o meu desenvolvimento. Eu parei de trabalhar até tarde e me preocupar tanto com algumas coisas, tá? Então, galera, agora tá aberto aí para vocês, qualquer dúvida, qualquer questão, né, qualquer ponto, ponderação, correção que vocês tenham de fazer, fiquem à vontade, tá? O momento aí fica de vocês. Alguma questão aí também, Vini? Alguma coisa? Cara, primeiro eu queria te agradecer aí em nome da nossa comunidade, embora você já faça parte aí da nossa empresa, é sempre bom estar ouvindo e compartilhando conteúdo, pô, a gente veio da comunidade, a gente não pode perder esse espírito nunca. Então, eu queria te agradecer aí demais por estar dedicando esse tempo aí, que você podia estar com a tua esposa e estar aí com a gente. Maravilha, estamos aí para ajudar e tentar agregar um pouquinho que seja para a galera, né? Se isso aqui realmente ajudou um pouquinho que seja a dar uma esclarecida como desenvolver alguma coisa, algum fluxozinho que estava em dúvida, também desmistificar que o teste ele não é um bicho de 7 cabeças, né? Ele não é tão assustador assim, porque muito se fala de testes, muito se pede de testes e muito pouca gente sabe fazer, na verdade. Tá? Então ele não é realmente tão assustador assim, né? Como vocês puderam ver, eu fiz simplesinho com botãozinho, só para ver o que acontecia, né? Como você pode testar coisas mínimas como coisas gigantescas. Então, essa era a ideia, tipo, tirar um pouco desse misticismo por cima dele, sabe? Mas se deu para passar um pouquinho já dessa ideia, já fico bem feliz. E bola pra frente, né? Aí se tiver alguma questão a mais, pessoal, aí, alguma ponderação. Ô, João, e o que que você pensa aí quando você pega, sei lá, um projeto sem teste? Uhum. Como é que uma pessoa que está entrando e fazendo onboarding nesse projeto, como que ela deveria atuar? Você acha que ela deveria já pegar, saindo e fazendo teste? Como que você acha que deveria ser a cultura dessas novas pessoas? Obviamente que isso vai variar de empresa para empresa, mas o que que você acha que seria o ideal? Cara, se a empresa não tiver teste nenhum, por exemplo, realmente você chegar, enfim, o projeto tá lá, tá de ponta cabeça. O que eu vejo normalmente quando não se tem testes, se não tem teste, não tem documentação. Isso é muito característico, né? Porque ele cresce, ele vira legado, muita gente passa pelo projeto, então ele vai crescendo meio troncho, né? Vai mudando muita coisa, muito jeito de pensar. O que eu vejo é, cara, não dá simplesmente para parar e começar a testar tudo. Você vai ter realmente
um senhor problema se fizer isso, porque tudo está se conectando nesse momento, né, na empresa, está tudo funcionando, tudo rodando, mais que com alguns problemas, né, mas está tudo rodando ali, tudo acontecendo. O que eu recomendo é aí fazer em doses homeopáticas, né? A gente isolar componentes. No meu ver, o teste unitário ele teria que ser o primeiro a ser incluído ali, porque normalmente é problema com componente que acontece, né? Então a gente começa a isolar casos muito pequenos, muito componentes pouco utilizados, para a gente começar a trabalhar ali, para também não ter, sabe, não empacar de verdade as sprints, sabe, o projeto todo. Porque, cara, se você pegar para mexer num componente que é utilizado em N lugares e tudo mais, fica um puta de um problema, uma puta dor de cabeça para você reescrever tudo aquilo, tá? Mas é uma dor de cabeça, assim, que precisa ser sanada, sabe? Você realmente precisa executar esses testes para deixar realmente tudo redondo, tá? Projetos grandes e tudo mais. No começo, tudo bem você não ter teste, você tem pressa alguma coisa, né? O produto precisa, enfim, dar dinheiro, precisa vingar primeiro. Mas depois disso, cara, é muito bom fazer essa regressão e começar realmente a dar uma ordem na casa. Você como benefícios, cara, você vai ter o teste, serve como uma boa documentação, né? Pô, acabei de fazer um board, como você disse, acabei de entrar na empresa. Você não tem o teste, fica muito difícil. Eu vou ter que olhar, tipo, xeretar o código, vou ter que perguntar para outras pessoas como funciona o fluxo, como funciona tudo. Vamos lá, eu tô aqui, acabei de entrar nesse projeto. Esse projeto simplesinho, só tem um botão por enquanto, né? Putz, deixa eu xeretar aqui. Como esse botão funciona? O primeiro lugar que eu iria é pro teste. Tá, deixa eu ele funciona dessa maneira. Então ele tem um tamanho médio por default, ele tem vários tipos de tamanho, né? Ele pode ser um link, ele tem uma outra versão, ele é desabilitado e tudo mais. E o código fica um pouco mais organizado, né? Quando você trabalha dessa maneira. Porque você testa, você vai refatorando para que ele se encaixe em N situações. Então, é um trabalhão, sim, se você pegar o bonde andando, né? Principalmente se o projeto for muito grande, tá? Mas os benefícios vão ser colhidos lá na frente. Ele realmente vai te ajudar bastante a evitar a cabeça, tá? Então esse é o meu ver, né? Eu, se pudesse preferir escolher sempre, eu iniciaria sempre os projetos e tudo mais com os testes também, tá? Eu sei que ele demora, às vezes não é tão economicamente viável, mas eu sempre voto por dar esse voto de desenvolvedor, né? Putz, pra você não ter uma puta encrenca mais pra frente, né? E ficar horas à noite perdendo tempo e tudo mais, e discutindo o que aconteceu, né? Então eu acho que dá essa segurança e essa estabilidade, tá? Show? Massa demais, Johnny. Tá, tinha travado aqui, foi mal, cara. De boa. Galera, quem mais tem dúvida aí? Até puxando aqui ó, um pouquinho do Diego, cara, tu veio de empresa grande, cara, tua experiência com o QA, que era o pessoal que fazia teste manual, que a gente sabe que tem tanto a parte de teste automatizado, que é essa parte que você está mostrando pra gente, e a parte de teste manual. Como é que tu vê isso no mercado? E como é que o pessoal começava, etc. Tá liberado pra pessoal falar aí, Vini? Não, mas eu tô puxando esse papo pra tu responder, inclusive. Tá, pensei que daí seria o do cara lá. Falei, Não, dando ele eu acho que depende do vento. então eu vou pedir pra recuperar, para repetir a pergunta, por favor, porque eu pensei que era pra ele, realmente, tava realmente esperando uma resposta. Seguinte, você trabalhou em empresa grande, né, Johnny? Como é que Uhum. funcionava a dinâmica nessas empresas grandes quando tu ia mexer com o QA que fazia o QA manual, não o QA automatizado, que é o que a gente faz, tanto na Plu quanto em outras empresas aí que você já deve ter passado, como Uhum. dev. Como é que funciona esse início de carreira? Como é que você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, é dos lugares que eu passei, tá, cara? O primeiro, não havia testes nenhum. O que era a gente mesmo, o cliente que acabava fazendo pra gente, né, descobrindo os bugs e tudo mais. Né, com a agência de publicidade não é muito essa aproximação. Mas indo pra NZN, que, enfim, né, que é uma empresa bem grande,
A preocupação lá é um pouco outra, tá? Eles têm muito legado, tá? É realmente difícil porque, por exemplo, eu trabalhei no Baixa Aqui, né, no projeto do Baixa Aqui, para dar uma reformulada, né? Ele tem um código legado de 20 anos, quase. Então, ele tem códigos em tecnologias bem velhas já e tudo mais, onde a documentação se perdeu, cara. Então, era bem dolorido, bem doloroso mesmo fazer isso. Tá? E existia um esforço grande para tentar dar uma documentada correta e tudo mais. Foi até um dos esforços que os tech leads fizeram na saída deles, na minha saída, pouco mais eles estavam fazendo um pouco antes, para tentar dar uma organizada na casa. Do projeto que eu estava, que eu, enfim, foi incluído e tudo mais no trabalho, foi realmente, já começamos organizando a casa, né? A proposta era realmente não trazer mais problemas, né? Então a gente estava começando a reformular a plataforma toda, documentando. O Storybook aqui que eu trouxe também é uma das experiências que a gente fez lá e funcionou bem. Ele serve muito bem como documentação também, né, para você conseguir enxergar o que o componente faz. Né, ele tem uma abinha de documentação, um storybook, ele te mostra como utilizar o componente, quais são as propriedades que ele recebe e tudo mais. Mas, assim, grande parte de fluxo era um problemão, cara. De verdade, ele era um grande problema que eles estavam tentando mapear. Né, como isso era manual, como você disse, e é difícil demais fazer isso depois que se torna muito grande. E eles sentiram a dor, sentiram bem a dor, porque tanto que estavam tentando do máximo que conseguiam para fazer isso, né, para validar todos os pontos e tudo mais. Só que, cara, foi dolorido, foi bem dolorido. Mas com um projeto novo lá do Baixa Aqui, que até uma partezinha tá lá no Arc, ele é um grande Frankenstein, né? Ele tem várias partes em vários lugares, tá? Então, a parte nova que a gente está fazendo está bem documentada. Então, qualquer desenvolvedor que pegue para entrar tá mais facinho de entender. Mas, putz, cara, é dureza demais. E empresa grande não costuma, pelo menos lá, não se costuma. É uma bagunça de tecnologia, sabe? Então, putz, muitas tecnologias diferentes, não é realmente uma stack definida para a empresa inteira. Isso dolore bastante também, porque impossibilita muito de documentação e teste, porque cada um deles funciona de uma maneira. Então, às vezes, você é chamado para ajudar em outro projeto, você nem sabe o que está acontecendo, você realmente cai de paraquedas, não tem nada que te ajude na testagem e tudo mais, sabe? Então, realmente é uma puta dor. Então, por isso que eu digo, cara, se você pode começar com teste, comece. A sua vida vai melhorar muito, porque foram muitas noites gastas ali, sabe? Muito tempo perdido pra gente tentar descobrir o porquê que alguns bugs aconteciam, sabe? Então, isso vai muito da maturidade do time ali. Eles atingiram essa maturidade agora, estão correndo atrás do prejuízo. Então, pelo menos aonde eu passei, nenhuma delas tinha uma cultura de testes muito forte, ou nenhuma. Tanto que, como eu disse, é muito solicitado que quando você vai ver em entrevistas, né? Puta, tem que saber fazer testes. Eu nunca vi, vi, sei lá, pouquíssimas vezes alguém que realmente aplicasse teste de verdade. Tá? Mas desde que aplique já tá ótimo. Né? Mas, enfim, essa bagunça ela era bem grande. Tá? Nas experiências nos locais ali que eu trabalhei. E sempre tem aquela coisa, né? De quem que é a responsa do teste de manter? É o QA? É o dev? É o cara de infra que tá na mão dele o teste? Então sempre tem aquela. Tem essa bagunça do quem que vai manter o teste e quem que vai rodar o teste e quem que vai escrever o teste, né? Exato. Aí, cara, eu acho que boa parte da responsabilidade ali é do dev, para ser sincero. Porque ele vai testar fluxo, ele vai testar essas coisas. Eu acredito que o teste dele, essa é a opinião minha, tá? Deva ser mais realmente fluxo, está tudo funcionando. Não tem que ficar buscando erro a mais. E eu acho que é muito laborioso, é muito caro, demora muito, demanda muito. Isso acontecer depois. Explodir no usuário é muito ruim, né? E não sei, eu nunca tive experiência com QA que participasse da parte do desenvolvimento, sabe? Você está fazendo, você joga para homologação, para fazer um teste, e tudo mais. Eu nunca vi um QA que analisasse homologação, tá? Experiência própria, né? Depois, sim, tipo, o cara analisar coisa em produção é um martírio, né? Pô, você descobre uma reprodução que está prejudicando o usuário, é uma tristeza. E para você, é velocidade sabe, como você reage a isso tão rápido? Sabe, você receber sexta-feira, no final do dia, que o teste falhou, né, e que você precisa arrumar, cara, é um desespero, porque você não tem noção nenhuma do que tá acontecendo.
Então, em grande parte, realmente, eu acredito que é a responsabilidade do desenvolvedor que está fazendo. Lógico, com a ajuda de QA e tudo mais, é muito importante para fluxos e tudo mais. Mas, pô, dá uma segurança danada você ter isso no lado da programação, né? Eu acredito que é uma boa parte de responsabilidade até... Como é que é? A perguntinha lá? Porque, assim, o que eu acredito realmente que é do lado do dev, tá? E se possível, no começo, para sanar todos esses problemas e também dar uma poupada no trabalho do QA ali, tornar a vida mais feliz. Johnny, o Diego tá perguntando o seguinte, que ele tá falando que ele achava que o teste era a porta de entrada para o mundo dev, e se faz sentido isso, que agora ele tá sem noção de código, e nessa parte de teste automático não tem como começar nessa função. Ou ele tá viajando? Essa é a pergunta dele. Ah, cara, eu vou falar da minha experiência, até como desenvolvendo testes e tudo mais. É, no na minha área front-end, sim, a gente precisaria saber programação, precisa saber, né, para saber, para você desenvolver de maneira mais inteligente, né? Como eu disse antes, putz, eu preciso saber como construir um bom componente para ser fácil de testar e que ele funcione bem, tá? Agora, eu não sei se o QA necessariamente ele sabe como programar e tudo mais. Dessa área eu não conheço muito, mas eu acredito que seja muito mais questão de fluxo, né? Acredito eu, né? Olha o Nelson aí. Se quiser, eu posso dar meus 2 centavos. Opa, por favor. Bom Não, figurinhas aí. não, com certeza. Eu acho legal o que tá rolando sobre QA e etc. Eu tenho experiência com o QA dentro da empresa, bem ligado ao time, né? Inclusive, um cara do time de QA, ele é quase um dev mobile junto com a gente, porque ele faz toda a gestão do aplicativo e integração, né? Então, eu sou dev mobile, só para contextualizar. E sobre a porta de entrada, inclusive no time de QA, quando ele foi montado, assim, a gente viu o começo, a pessoa que toma conta do time, ela já falou uma vez que prefere até contratar vários stages, né, e colocarem para QA, e porque assim, quando você faz um programa de estágio, por exemplo, você depois, a pessoa vai conhecer a empresa inteira e vai testar a sua aplicação, né, então você pega um exército de pessoas ali, que estão começando na área. Então, são pessoas que estão estudando na faculdade de ciência da computação, engenharia, etc. E estão precisando de uma primeira oportunidade. Você coloca todo mundo dentro do time de QA. Todo mundo aprende o produto, começa a testar o produto e depois, mais para frente, ela pode ser efetivada e migrar de área para uma área de desenvolvimento que ela quer. Então, tem casos, assim, de stages que, eles foram efetivados e migram de área. Eles vão para uma área de back-end, que eles estão testando a API, eles querem ir para front, eles querem ir para mobile, por exemplo, entendeu? Então assim, pode ser uma porta de entrada, mas depende da cultura da empresa, né? Então várias empresas inclusive não fazem teste, então é igual o João falou ali. Mas existe sim uma área ali que você pode se encontrar. É basicamente isso. E teste, sobre mais uma coisa sobre teste também é que, cara, geralmente, QA é muito importante para testar fluxo, igual o João falou, mas pelo menos no papel do dev que eu vejo ali, o dev tem que testar o que ele está fazendo. Então, tipo, implica muito no TDD, né? Então, ele pensa no que ele está fazendo, ele desenvolve aquilo e testa aquilo. E o QA fica responsável por ver aquilo funcionando e vai ver se tem alguma inconsistência no código, etc. Porque, querendo ou não, o próprio teste que você faz, ele pode estar, ele não garante o funcionamento de alguma coisa, sabe? Então, é isso, só pontuar aí. Obrigado, João. Agradecer a palestra aí, também foi muito boa. Massa, valeu, valeu. É bom também saber, assim, uma dúvida, nesses stages que você falou, eles já são colocados para programação, como você diz, ou tipo, eles analisam fluxo primeiro, essas coisas? Os estagiários, Isso. não, os estagiários eles começam analisando o produto em si, né? Eles entram na empresa, analisam o produto, entendem o produto, e aí depois eles vão escolher a área que eles querem testar. Não, então, alguns stages vão ficar testando no mobile, outros vão testar a API, outros vão testar o front-end, outros vão testar o POS, e assim por diante, né? E aí, claro,
depois de um tempo, eles começam a se envolver na programação de cada área que eles estão testando, sabe? Sim. Mas teste unitário aqui, esses testes unitários é realmente parte do dev, né? Sim, com certeza. Por isso eu falei. E é muito bom essa parte, como você disse, do TDD, ele é muito importante. Tá? Mesmo que você não consiga aplicar, como eu disse, tem casos que você não tem tempo hábil para fazer isso, e o teste é o primeiro que morre, né? Quando o tempo é escasso e você precisa entregar valor muito rápido, você ter a noção de como funciona o TDD, né? Que seria, no caso, testar primeiro, mas fazer o teste passar e depois você fatorar. Você saber como é o processo vai te dar mais clareza na hora de desenvolver. Você vai já desenvolver como se você estivesse testando. A ideia é que você faça naqueles padrões e tudo mais. Como o Nelson disse também, nem sempre a gente consegue pegar todas as coisas, é muito difícil. Por exemplo, eu puxei no botão, tem um tag de âncora, eu peguei estilo tipagem de âncora e tipagem de botão, porque eu preciso que o botão seja os dois. Mas eu testei somente o disable, como eu disse também, eu não fiz todos os testes, que seria testar o on click, sabe, o que ele pode receber dali, sabe, qual a interação, o que vai acontecer se eu fizer aquilo, né, nas unidades, tá, mas assim, ele vai sanar muita coisa de acontecer, muito problema de ir pra frente, né? Então essa parte é muito importante. Por isso eu disse, começa com dev, sim, mas, cara, como o Nelson falou, dá para você testar realmente todo o produto, né? Ver todo o fluxo, como ele deveria funcionar, se a regra está aplicada de maneira correta e tudo mais. E é muito legal ver esse outro lado, né? Porque eu, como programador front-end, eu testo muito unitário, principalmente, e também o fluxo com a API, se a resposta vem correta ou não, e se o fluxo da página está correto. Mas conhecimento de produto realmente é uma parada muito interessante de ter também, né? Muito bacana. Temos mais algum ponto? Mais alguma consideration? Bom, rapaziada, queria agradecer aí o tempo de todo mundo. Foi muito bom, valeu, Nelson. Pô, inclusive a gente precisa marcar aí de ir no New Dog de novo. Joãozito, você precisa vir também aqui para São Paulo para vir no New Dog junto com a gente. Ô, Da última cara, vez eu preciso encontrei, tudo eu dessa, encontrei cara. uns 4 milkshake na goela da galera. O Rodolfo ficou puto comigo, queria me matar, mas tudo certo, estou vivo ainda. E queria agradecer aí todo mundo que está aqui com a gente. Rapaziada, bom demais ter vocês aqui na comunidade. Vamos para cima. Quem tiver qualquer dúvida aí, a gente vai estar online ainda aqui no nosso Discord. 24 horas, a gente trabalha por aqui também no Discord, então quem tiver dúvida técnica, manda aí e bora para cima. Sim, qualquer dúvida, marca a gente lá, como o Rod e o Vini falaram, a gente tá aqui no Discord, né, o time, então a gente consegue ajudar a tirar algumas dúvidas da plataforma, ou realmente, dúvida de programação real, né, na comunidade a gente tem canais para isso, né, que a gente pode se ajudar, né, e enfim, a desenvolver melhor teste também, qualquer dúvida que possa ocorrer, podem me chamar também, eu tô aqui pela comunidade para tirar dúvida e tudo mais, mas valeu aí, pessoal, por terem me ouvido durante um tempão. Né? Espero ter agregado alguma coisinha, pelo menos, para vocês. E tamo aí para o que precisar. Valeu. Valeu, Vini. Valeu, Rod. Valeu, Nelson É aí também, nóis. pessoal. Valeu demais, rapaziada. Até a Valeu, próxima. gente. Até. Falou, galera.